Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. Essa semana, Datena, em meio a tantas notícias ruins, tivemos aquela que marcou o país inteiro, um acidente trágico entre um ônibus que transportava funcionários de uma empresa de tecelagem e um caminhão. O caso está sendo investigado ainda, mas está claro que, entre outras coisas que podem ter provocado essa tragédia que causou a morte de 41 pessoas e muita gente ferida ainda, entre um dos fatores, sem dúvida, está a falta de fiscalização, o não cumprimento da lei estadual, federal, como disse até aqui o senhor Milton Persoli, que é diretor-geral da Artesp, Agência de Transportes aqui do estado de São Paulo. E olha, nós temos 2 dias do que aconteceu, algumas horas desse acidente trágico, dessa negligência que provocou tanto sofrimento, e a gente já encontrou, Datena, ônibus sendo vendidos, ônibus de turismo sendo vendidos de forma clandestina. Qualquer um de nós, se quiser, por R$50 mil, um pouco mais, R$100 mil, consegue comprar um ônibus que não tem o registro, mas já vem com um adesivo da Artesp e também da Prefeitura de São Paulo para circular pelas rodovias aqui do estado e até fora do estado de São Paulo. Eu entrei em contato com uma empresa aqui da Marginal Tietê que vende ônibus de turismo aqui na Marginal Tietê, vende facilmente. Você não precisa provar nada, você não precisa demonstrar que você tem autorização, inclusive, para dirigir um ônibus, uma carteira especial para isso, que o atendente, o responsável por essa empresa, oferece o ônibus para a gente. Ele contou qual é a estratégia para você burlar a fiscalização. Você tem, segundo ele, que registrar o ônibus como um veículo particular. Você pode, a partir daí, transportar os passageiros e, se for abordado pela polícia por uma fiscalização no meio da estrada, você tem que combinar com os passageiros para eles dizerem que não estão pagando a viagem, que é apenas uma viagem de turismo entre amigos. Ele começa perguntando que tipo de viagem que eu quero fazer. Vamos acompanhar. Você vai fazer viagem longa? Por que você está perguntando? Porque, dependendo da distância que você vai, o ideal seria um carro com banheiro, ar-condicionado. Um carro com banheiro e ar-condicionado, para você poder cadastrar ele aqui na SP-Trans, na MTU, na Artesp, ele tem que ter menos de 15 anos. Tá. Então você vai pagar em torno aí no ônibus desse daí, a média de 120 mil, mais ou menos. 120 mil, é? É. Menos que isso você não consegue, né? No ônibus, não, consegue. Então, porque o que a gente vê por aí é um monte de ônibus rodando, fazendo turismo, que tem muito mais do que 15 anos de idade, né? Só que você não consegue cadastrar. Ah, é? Tem muito ônibus rodando aí que não estão dentro das normas, igual esse que bateu esses dias. A empresa não tinha a Artesp, né? Aliás, me diz uma coisa, dá para eu começar a trabalhar, transportar gente, aí fazer turismo sem ter esses registros aí todos? Você faz o seguinte, você comprar o ônibus, colocar no seu nome, com placa do particular, e você cobra deles, mas só que se a fiscalização parar, ninguém pode dizer que te deu 10 centavos. É sem fins lucrativos. Como que é o negócio aí? Você compra um ônibus e coloca no seu nome. Placa particular, não um aluguel. Sei. Aí você pode ir quando você quiser com ele. O ônibus é seu, você anda o Brasil inteiro se você quiser. Você só não pode cobrar. Ou melhor, você pode cobrar. O passageiro não pode falar que pagou. Se a fiscalização parar, quanto você está pagando? Não estou pagando nada, não. Chamou para passear, eu estou passeando. Ah, entendi. Entendeu? Aí eles não podem me cobrar o registro na Artesp, Não pode cobrar nada. Você está trabalhando sem fins lucrativos. Não é uma empresa lucrativa. Só a gente é só passeando. E aí eu posso fazer viagem dentro do estado, para fora do estado? Pode fazer viagem onde você quiser, com o ônibus do ano que você quiser. Entendi. É isso. Então, deu para entender, né? Eu coloco o ônibus no meu nome. Aliás, a gente está vendo imagem aí do ônibus oferecido. Eu queria saber como é que a fiscalização acredita que tem ônibus lotado, viajando, sem fins lucrativos. Eu queria saber isso. Se é uma ONG ambulante. Tem ONG de tudo quanto é jeito, se é uma ONG ambulante. Queria saber até que ponto um fiscal é ingênuo, né, de acreditar que ninguém está pagando passagem dentro do ônibus. Não é?
O fiscal que acredita nisso é desonesto. Porque deve... vocês não estão pagando? Então, peraí. Chama a polícia e manda fiscalizar o que aconteceu ali para ver se o cara está cobrando ou não está cobrando. Você acha que o cara vai ficar convidando 100 pessoas, sei lá quantas pessoas cabem dentro de determinado ônibus, tem ônibus até com segundo andar, entendeu? Como é que os caras vão estar trafegando porque o cara convidou para viajar? Fiscal que acredita nisso é porque levou bola, ou porque é muito ingênuo. Eu não acredito em ingenuidade. Então, o procedimento acho que é esse, chama a polícia, já que eles não têm condição, se é dúbia a interpretação, chama a polícia, enquadra o motorista e fala assim, você está cobrando ou não está cobrando? Você aí, que é passageiro, você está pagando ou não está pagando? Porque aí é caso de polícia, você está burlando uma lei, pô. Aliás, a gente... Agora, quem acredita parando o ônibus lotado que o cara está passeando com as pessoas? Não, ele até no próximo trecho aqui, ele vai falar sobre isso. Ele vai responder que a polícia pode até desconfiar. Vamos ouvir. A gente, inclusive, tem uma imagem aí, uma das fotos, em que ele mostra o registro da Artesp desse ônibus. Ele me vende esse ônibus aí já com o registro da Artesp, da prefeitura e tal, que na verdade era de uma outra empresa, mas quando ele comprou esse ônibus ele deixou só para valorizar o produto dele. Mas ele responde aqui, e se o policial desconfiar? Vamos ouvir. Ele pode até desconfiar o que ele quiser, ele não tendo prova, ele não pode fazer nada. Ah, é? Lógico, todo mundo é inocente, até que se prove o contrário. Tem muita gente que faz isso? Tem gente que vive disso. E aí não há risco mesmo de eu ter problema com a fiscalização se fizer desse jeito, né? Não, não tem problema nenhum. Certeza, né? Certeza. Mas o guarda também, um cinquentão, ajuda bem. Como que é? Um cinquentão pro guarda também ajuda bastante. Isso tem mesmo. Tem guarda que já para porque já tá querendo arrumar problema para vender a resolução do problema, sabe? Isso tem, né? Tem bastante. Principalmente em estrada federal. Ah, é? É. Você trabalha nisso faz tempo, né, pelo jeito? É uns 30 anos. Que eu até tinha visto que tem o número, né, da Artesp que fica do lado de fora, né? Tem o registro da Artesp. Que eu tinha pensado até em fazer um fake lá só pra fazer de conta, sabe? Entendi. Dá pra conseguir tem muito carro de empresa aqui que a gente vende e vai embora com esses números. Vai com os números aí da Artesp, número desse cadastro, a NTT, vai embora do jeito que tá. Eu não tiro o adesivo do carro. Você tem aí que já tá com adesivo? Tenho. Adesivo da Artesp, adesivo da NTT. Se o guarda olhar, vai ver que tem os cadastros ali empregados no carro, né? Tá. Esse ônibus que você tem aí, que tem já os adesivos, esse tá quanto? Eu tenho aqui para 120 mil. Ele é 2011, motor dianteiro com ar-condicionado. 120? E esse já vem com adesivo? Ele tá com os adesivos, né? Ele tá com os adesivos que eu não tirei. Tá até com o nome da firma ainda. Ah, é? Eu não tirei nada disso. Tá. Com adesivo mais barato você não tem não, né? Não, mas eu posso até mandar fazer um adesivo aí. Ah, é? Quanto fica o jogo de adesivo? R$100. Você consegue ver isso pra mim também, né? Vejo, isso aí eu peço pra algum colega aí pra me arrumar um jogo de adesivo aí. Fazemos qualquer negócio, né, Datena? Coloca o ônibus rodando... Não, deixa eu falar uma coisa aqui. Diga aí. Não é porque um picareta que vende um ônibus e ensina como você ser picareta tá falando, não é? Que a gente vai dizer que todo fiscal é desonesto. É lógico. E que todo policial é desonesto. É lógico. Que como há jornalista desonesto, como há qualquer outra profissão que tem gente desonesta. Então você não pode falar que todo fiscal é desonesto e que todo policial é desonesto. Mas o fiscal honesto primeiro para e não acredita que o cara está fazendo viagem de graça. Chama a polícia e o policial que é honesto, que acredito seja a maioria, chega ali e diz assim, não tem esse papo de cinquentão não. O cara fala assim, não, tem que parar e pronto, acabou. E nós vamos ver isso aqui e agora vira um caso de polícia. Isso age normalmente a maioria das pessoas corretas. Então, a maioria age desse jeito. Agora, que tem picareta
em qualquer profissão? Tem. Mas, acredito, esses picaretas são exceção. Esses picaretas, na realidade, representam uma grande exceção. Não é? Mas o picareta que nem esse aí, que está vendendo ônibus, deve ter pra caramba. Não, é exatamente isso. Por isso que acontece esse tipo de acidente nas estradas. Desde o cara que vende um ônibus com adesivo de uma empresa que já pode ter fechado ou que está autuada, como aquela lá que estava levando 50 passageiros que morreram 41, aquela empresa estava autuada, né? Ela não poderia fazer aquele tipo de transporte, estava autuada, mas estava rodando. O próprio cara da Artesp falou aqui, entendeu? Até o picareta que faz o adesivo para colocar lá também. Exato. Porque quando não tem o adesivo, tem um picareta que faz o adesivo. Então tem uma indústria da picaretagem, que ele falou muito bem, o picareta aí falou muito bem. Que, aliás, não é só com ônibus. No Brasil, existe uma coisa chamada seguinte, você criar dificuldade para vender facilidade. Vulgo corrupção, que vai atingindo até empresários bilionários, que não são maioria, maioria de empresários de São Paulo e do Brasil, é a maioria que emprega pra caramba, né? Que tenta absorver, se você não sabe, quase 15 milhões de desempregados, 14 milhões e 100, só no terceiro trimestre do ano no Brasil. Esses empresários, eu acredito, tem empresário bom pra caramba, senão o Brasil não era 10ª economia. Mas tem empresário vagabundo, sem vergonha, safado, que compra político, que visivelmente já foi pego com a mão na massa e hoje está aí, deitando e rolando. Tá? Então, existe grandes e pequenos picaretas. Esse aí é um picareta que vende ônibus irregular. E ele dá toda a receita de como você compra um ônibus irregular ou como você vai disfarçar o ônibus irregular. E é fácil o picareta chegar, e aí as pessoas têm razão, tá? Quando você acredita numa delação premiada, você está ouvindo um bandido falar de outro bandido. Então tem que tomar cuidado se tudo aquilo que o bandido falou do outro bandido é verdade. Não, você tem toda a razão. A gente precisa tomar cuidado para saber se tudo aquilo que o bandido, que o marginal está falando é correto ou não é correto. Você entendeu? É isso. Agora, aquele doleiro, por exemplo, aquele Dario Mestre, não sei lá, foi absolvido outro dia aí de uma acusação seríssima. E você lembra o delegado que pegou o cara? Não foi o Protógenes? Vê isso, Garrafa, se foi o Protógenes. O cara foi obrigado a mudar do Brasil. Tá morando fora do Brasil. Porque foi ameaçado, queriam matar o cara ou coisa parecida. Acho que tá morando na Suíça, eu não tenho uma memória muito boa. Então, uma coisa, outra coisa. Que a picaretagem é grande no Brasil, que tem ladrão para tudo quanto é lado. O pior é quando esses ladrões facilitam a venda desses ônibus que, de repente, provocam mortes em massa. Aí, né? Não, você tem toda a razão. Não dá para levar como certeza absoluta, como verdade absoluta, o que esse safado está falando aqui. Lógico que não, óbvio que não. A gente não pode acreditar. Ele é um vendedor, né? Ele quer, no limite, vender o ônibus dele para mim. É isso que ele quer. Mas boa parte do que ele está falando é o que acontece mesmo. Parece que é o que acontece mesmo. O que é escandaloso, além do que ele diz, mas o que é escandaloso é que se eu fosse lá agora, eu compraria esse ônibus pelos 120 mil que ele falou, eu sairia dirigindo de lá, um ônibus que até tá com um aspecto bom, eu enganaria facilmente qualquer passageiro lá, ninguém ia dizer que era clandestino, e com o adesivo da Artesp, da Prefeitura de São Paulo, quer dizer, eu conseguiria fazer algumas viagens eu faria, até que um fiscal me parasse, aí não, você tem toda a razão, não dá para dizer que todo mundo leva a bola para fazer vistas grossas, óbvio que não, mas você pega Mas o cara que acredita que um busão desse inteiro, lotado, tá fazendo viagem de graça, ele tá de brincadeira, não? Ele tá Agora, brincando. Com essa falta de fiscalização que a gente viu nessa estrada, por exemplo, na região de Avaré, vai nem ser parado. O risco de não ser parado é razoável, né? E aí você faz uma viagem, faz 10, numa delas acontece uma tragédia como aconteceu.
essa semana, né, Datena? Não, e essa explicação é uma delas, talvez a maior de todas. Uma empresa que tinha sido autuada, né, mas aí vem o representante da Artesp e diz: Datena, a gente autua e tira de circulação vários ônibus. As empresas vão, entram na justiça, pagam uma grana e voltam a circular o ônibus irregular. Como é que tem uma lei capaz de dar uma liminar ou um pagamento de fiança para funcionar uma coisa que é criminosa? Como é que existem essas leis? Quer dizer, existem essas leis que favorecem muito mais o bandido, o safado, do que os 14 milhões de trabalhadores desempregados só nesse terceiro trimestre do ano. As leis são feitas por quem? Pelo seu deputado, pelo seu senador. Vai lá e cobra deles. Que eles que fazem essas leis. Vai saber se lá não tem alguém que tenha transporte clandestino também, ou coisa parecida, e daí por diante. É tudo feito. Aqui não é governo para o povo e pelo povo. Aqui muito mais é governo para o bolso e pelo bolso. Isso aí está mais do que provado na história do Brasil. A corrupção arrebenta com esse país desde os primórdios da descoberta do Brasil. A corrupção vem desde há muito tempo. Não é? Você sabe por que existe a história do Santo no Pau Oco? Não sei de onde vem Porque os caras, para não pagar o imposto sobre o ouro que ia para Portugal, que saía normalmente de Minas Gerais, faziam um santinho que era oco, escondia ouro ali dentro. Essa é a história do Santo no Pau Oco. O que tem de Santo no Pau Oco que engana a Receita Federal hoje em dia, não está no gibi. Você sabia que qual é a principal causa das nossas contas públicas não andarem bem, além de não ter uma reforma política que não dê moleza para esses caras que têm 10, 40 assessores, que gastam gasolina que dá para dar a volta ao mundo, para que ter 513 deputados em Brasília e 81 senadores? Além disso, o que mais causa prejuízo ao Brasil? Vamos ver se você vai me dizer. Você vai me dizer porque eu já falei aqui várias vezes. A corrupção causa um prejuízo incalculável. Não é a corrupção e não é o crime organizado. É a evasão fiscal. O que mais toma dinheiro do Estado brasileiro é o cabra que não paga imposto. E o cabra que não paga imposto normalmente é muito rico. Cabra que não paga imposto normalmente tem muita grana. Tem como burlar a lei e depois pegar advogados e tal, e daí por diante. A evasão fiscal é o maior mal que existe no Brasil, mais do que corrupção e muito mais do que crime organizado também. Por incrível que pareça. Quer dizer, daria para ser bem melhor, né?